Voltamos para o segundo bloco da entrevista com Eduardo Gomes, jornalista, o Brigadeiro. Já que você conhece o estado inteiro, a pergunta é muito simples. Qual é a cidade mais bonita de Mato Grosso, do interior? Bom, eu sou suspeito para falar sobre a mais bonita, porque eu sou um apaixonado por Rondonópolis, onde eu morei a maior parte do meu tempo em Rondonópolis. E realmente, independentemente dessa paixão, é uma cidade diferente. Pelos seus indicadores sociais, pelo padrão de vida do seu povo, pela diversificação econômica, pela riqueza cultural, pelas belezas naturais. Rondonópolis tem sítio arqueológico, Rondonópolis está na cabeceira do Pantanal, 40 minutos de barco de motor pequeno você chega no Baixo Pantanal. Rondonópolis tem terra indígena ao lado da cidade. Rondonópolis tem um acervo do Marechal Rondon, que foi a maior figura de Mato Grosso em todos os tempos, que é o patrono do nosso município. E Rondonópolis é terra de meus dois filhos, Agenor e Luiz Eduardo, e é uma cidade que eu adotei como minha, embora more aqui em Cuiabá. Está explicado. Gabriela. O senhor volta e meia questiona, né, diz que o Mato Grosso não pode ficar de costas para Mato Grosso, né, especialmente os municípios, né, da região norte. Enfim, acha que essa visão está mudando? Que nós estamos olhando mais para dentro do nosso estado? E o que fazer para ficar de frente se está de costas? A economia é muito objetiva, muito prática, em qualquer lugar do mundo. Você pode estar no Nepal ou em Nova York, que a economia é economia. E Mato Grosso não é diferente. Não existe sentimento de divisionismo, de segregação em Cuiabá. Algumas figuras que se rotulam formadores de opinião costumam apregoar essa linguagem que não é compatível com a nossa realidade. O que acontece? Mato Grosso está de costa porque falta um pouquinho de visão, um pouquinho de boa vontade política. Nós somos um estado cercado pela América do Sul por todos os lados. Nós estamos no meio do continente. O maior índice de continentalidade da América do Sul é do Mato Grosso. Esse índice mede a distância da lavoura ao porto. Então nós temos saídas regionalizadas. Quem está no Nortão tem a saída natural para o Santarém, quer seja pela rodovia ou, quando se permitir, pela hidrovia ou até mesmo com a construção de uma ferrovia. Quem está em Rondonópolis, Jaciara, sai pela ferrovia da rumo a LL para o Porto de Santos. Quem está no Chapadão do Parecis vai para a hidrovia do Madeira, pega o Rio Amazonas e escoa os produtos. Quem está na faixa de fronteira, nós temos 1.000 quilômetros de fronteira com a Bolívia, em 4 municípios, pode escoar pela hidrovia do Mercosul, que tem o porto mais ao norte, em Cáceres, em 2.342 quilômetros, chega a Nueva Palmira, no Uruguai. Então nós temos facilidade de escoamento. A logística econômica não é prejudicada. O que falta é a logística verbal do entendimento. Precisa de buscar o entendimento, acabar o distanciamento. Nós temos um Estado, e eu não me refiro apenas ao governo do Estado, a estrutura de poder em Mato Grosso, ela se perde no meio e não chega ao fim. A maioria das nossas comarcas, das sedes dos fóruns das nossas comarcas, foram construídas pelo povo, num projeto simples, feito pelo doutor Maurício Magalhães, que não era nem membro do Tribunal de Justiça. Chega numa cidade de Paranaíta, junta os madeireiros, o Sindicato Rural, o Sindicato dos Trabalhadores, o Lions Club, todo mundo se junta e construíram o fórum para Paranaíta. Um fórum é uma planta básica para todos os fóruns de primeira entrância. Mas nós ficamos perdidos aqui dentro, no gigantismo aqui dentro. E precisamos de acabar com isso. Precisamos de derrubar essas barreiras que foram criadas contra a vontade de Mato Grosso. Nós somos uma história mais bonita do Brasil, a história de Mato Grosso. Minas tem a sua Inconfidência Mineira, que é um símbolo da nacionalidade, nós temos que reverenciar esse episódio em si, mas Mato Grosso teve terras invadidas por forças paraguaias. Mato Grosso foi um estado governado por um bretão, o Barão de Melgaço. E essa riqueza histórica... E o Brasil conhece pouco essas histórias. Não, o Brasil não toma conhecimento. Nós temos de nos unir para poder mostrar isso, quebrar essas barreiras. Que, aliás, é o que pretendemos fazer nesse programa. Exatamente. Você falou que o livro da BR-163 é um exemplo disso que você está falando. O livro da BR-163 está pronto. Mas a BR-163, tal como foi imaginada, planejada, ainda não está pronta até hoje, né? A pavimentação no lado paraense avança, mas a passos lentos, não foi concluída ainda. Por quê? O que acontece? O que impede esses projetos de desenvolvimento tão óbvios assim, de deslanchar? Veja bem, Rodrigo, o Brasil é o país do papel. A rodovia BR-163 foi inaugurada no dia 20 de outubro de 1976 pelo presidente Geisel.
76. Desde então, todos os dias, todos os meses, todos os anos, ela foi trafegada. Aí, quando foi tirar a licença ambiental para construir as pontes no trecho coincidente com a BR-230, que é a Transamazônica, que são 120 quilômetros, entre Campo Verde e a entrada para Santarém, no Rurópolis, o IBAMA não concedeu a licença das pontes. Mas o cara falou, mas a ponte existe, mas vai trocar por ponte de cimento. É igual o caminhão de nordestino, tem aquela piada que o cidadão falou que todo mundo morreu, um gemeu falou, você está morto. O doutor falou que você morreu, não pode. Então, precisa de parar com isso. Eu sei que tem que ter cuidados ambientais, tem que ter critérios na construção de obras, principalmente de porte impactante como uma rodovia dessa, mas não se pode atravancar o desenvolvimento do país. Nos faltam 270 quilômetros para que cheguemos ao porto de Santarém, com rodovia asfaltada. Nós temos 1.770 quilômetros, você conhece bem essa rodovia, daqui a Santarém. E falta 270 quilômetros. Porque os entraves são enormes. Para poder asfaltar entre Trairão e Novo Progresso, Mato Grosso deve muito a um cidadão chamado Luiz Antônio Pagô, que era o diretor do DENIT, é aqui de Mato Grosso. Os índios mundurucus não aceitavam a pavimentação. Achacaram o Pagô. Ele pode não querer admitir isso, mas foi achacado. O DENIT foi achacado. Teve que dar um hospital para eles que já tinham, teve que dar dinheiro, teve que dar carro, teve que dar tudo quanto é infraestrutura para índio, para poder abrir o asfalto. E isso reteve a rodovia 2 anos e tanto. Você entendeu? Então nós somos o país do papel. É do papel. Nós estamos afundados na papelada. Da exigência absurda. Essa rodovia muda o modal. Muda o modal de São Paulo para Manaus. Porque se você subir pela Cuiabá, pela Belém-Brasília, você vai percorrer de caminhão São Paulo a Belém. E se você vier pelo Mato Grosso, você chega de trem até Rondonópolis, e 2.000 quilômetros de Rondonópolis você chega em Santarém de caminhão, para fazer o multimodal. E ali embarca nas balsas de convés plano e sobe para Manaus. E volta o eletrônica, a química fina, importada, vem tudo para o Centro-Sul. Melhora para o Mato Grosso, aumenta o fluxo de veículos, aumenta a venda de combustível, de hotéis, de motéis, de autopeça. O faturamento aumenta. Mas nós ficamos vivendo, enfrentando barreiras de papel. Agora, Brigadeiro, você me contava também, para saber mais sobre Mato Grosso, você me contava que a figura que inspirou o teu apelido, Eduardo Gomes, tem mais vínculos com Mato Grosso do que eu imaginava. Eu queria que você lembrasse esse episódio do Quaripe. Mato Grosso, grandes vultos nacionais tiveram vínculos com Mato Grosso. O presidente Getúlio Vargas foi cabo do Exército em Corumbá, quando Corumbá pertencia a Mato Grosso. Em Corumbá. O armador grego Aristóteles Onassis foi garçom em Corumbá, quando pertencia a Mato Grosso. O técnico Will Strick nasceu em Corumbá, aquele técnico famoso, polêmico. Isso, e o brigadeiro Eduardo Gomes, é um dos fundadores do Correio Aéreo Nacional, o CAN. E numa época em que o Brasil não tinha o rodoviarismo de hoje, a malha ferroviária era muito limitada. Você, para poder ir, Augusto, do Rio, que era a nossa capital, até Belém, você tinha que fazer a cabotagem pelos ITA, o famoso ITA. Peguei o ITA no norte. Peguei o ITA no norte. Ou então de avião. E a distância precisava que os aviões fossem reabastecidos. Aviões bimotores, bebedores de combustível enorme, daqueles aviões, alguns até hidroaviões. Então, foi preciso que se construísse algumas pistas intermediárias na rota entre o Rio de Janeiro e Belém. Mas com o critério de que essas rotas não fosse a rota de a menor distância, mas fosse a que cobrisse o maior número de cidades pontilhadas, perdidas no meio da Amazônia. Você entendeu? Então, o Brigadeiro criou pistas entre Belém e o Rio de Janeiro, e uma dessas pistas fica em Canarana, onde se realiza a festa anual do Quaripe, em agosto. Fantástico. Essa pista, os aviões do Correio Aéreo Nacional desciam na pista lá em Canarana, eram reabastecidos por combustível levado por outros aviões tanque, e deixavam em bombas de galões de 200 litros. Eu tenho um amigo em Porto Alegre do Norte, uma cidade aqui à margem do rio Tapirapé, no Araguaia, chama Dankmar Wolfgang Gunther.
Ele é filho de alemães, mas ele é brasileiro, o Dankmar. 80 anos, uma figura lustre, escritor dos bons, foi presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre do Norte. O Araguaia deve muito ao Dankmar. Eu queria te perguntar como é que você descobre essas histórias. Aí, Todo tipo o de Dankmar trabalhou com o Correio Aéreo Nacional, abrindo pista para poder fazer isso. E engraçado que uma dessas pistas foi aberta em Aragarças, onde aconteceu o primeiro sequestro de avião da América Latina, que teve a revolta do Major Lameirão, foi em Aragarças. Você entendeu como é que é? Depois teve um do Major Veloso aqui na Serra do Cachimbo. Foram anistiados. Pois é, foram anistiados, promoveu todo mundo e fumou o Cachimbo da Paz. Então, era um habilidoso, um político habilidoso. Muito. Ele comprou um porta-aviões para botar a Marinha para brigar com a Aeronáutica, para deixar ele governar, porque o brigadeiro brigava com o almirante e o avião o navio para o brigadeiro cuidar dos aviões ou o almirante cuidar. Minas Gerais, né? Você entendeu? O brigadeiro queria comandar o avião porque era uma pista de pouso. E o almirante queria porque era um avião, um navio, né? Então o Juscelino era de uma habilidade mineiro, fantástico, uma figura maravilhosa. Por favor. Além dessas grandes figuras, né, o senhor costuma trazer muito, né, gente como a gente ou pessoas mais simples, né, nas suas histórias. E em uma delas existe um garimpeiro, né, que sem recursos e sem estudos construiu uma escola ou duas, né, na região ali da Serra do Cachimbo. É verdade essa história? É fato? Eu queria que você relatasse a vida e quem era esse garimpeiro. É verdade. Aquela região do Cachimbo é um termômetro social de Mato Grosso. Ali, um dos empresários mais ricos de São Paulo, o doutor Hermínio Ometo, de Araras, industrial da cana, do álcool, ele construiu uma cidade chamada Matupá. Então nós tínhamos lá a presença do doutor Hermínio, representado pelo João Carlos de Souza Meireles, que foi secretário de vários governos de São Paulo, amigo do Mário Covas, foi colega de Câmara, ele foi caçado com o Mário Covas em 63. Chegada da agricultura. Agricultura, João Carlos Meireles, para você ver a grandeza dessa Matupá. E ao lado de Matupá, pouco à frente, um pouco à esquerda, tem uma cidadezinha chamada Novo Mundo. Novo Mundo, Mato Grosso resolveu muitos problemas agrários fora das suas divisas. O que aconteceu? Quando construíram uma usina chamada Jacuí, no Rio Grande do Sul, houve um deslocamento de pessoas que viviam na área que foi inundada. E não tinham onde botar essas pessoas. E do outro lado do Rio Grande do Sul, um pouco à frente do Paraguai, tinha brasileiros que são chamados brasiguaios, que cultivavam no Paraguai e começaram a sofrer perseguição política do Paraguai. Então, a irmã Glícia, que morava em Mato Grosso do Sul, no Mundo Novo, conseguiu arrebanhar esse pessoal do Paraguai e o pessoal que foi atingido pela barragem, atingido pela barragem do Rio Grande do Sul. Em convênio com o INCRA, arrumaram uma área no Rio Guandu, aqui no braço norte, aqui no Novo Mundo, era município de Colíder. E trouxe esse pessoal para cá, para poder ser assentado, mas não se cogitava em fazer cidade. Não havia ideia ainda da agrovila que o Schwantes criou para o Brasil inteiro, copiou esse modelo. Norberto Schwantes, o maior nome da colonização de Mato Grosso. Morreu um pastor luterano, de Canarana. E era uma região de garimpo no Rio Inhandu, Rio Inhandu. E tinha um garimpeiro de Campo Maior, no Piauí, apelidado de Cacheado, que tinha os cabelos cacheados, ele era novo na época, hoje é um senhor, ele sofreu um derrame, ele tem dificuldade de locomoção, de fala, inclusive, ele chama Antônio. E ele fundou uma vila. E vão onde? Vão na Vila do Cacheado, e virou a Vila do Cacheado. E não tinha escola. E a polícia ia lá só para tomar dinheiro dos garimpeiros, não havia segurança. O policiamento chegava lá e dava uma dura e fazia uma garimpagem assim, enchia os bolsos de diamante e vinha embora todo mundo, de ouro, vinha embora todo mundo. Tinha exceção, não era todo policial, mas a regra era essa, tinha as exceções. E o garimpeiro, analfabeto, falou, eu vou construir escola aqui para esse povo. Construiu uma, ficou pequena e construiu outra. Eu moro em Mato Grosso há 46 anos. Eu nunca vi um empresário de porte, um político, construir uma escola com o bolso dele. Eu já vi político homenagear parente com o nome de escola pública, em muitos municípios. Mas o Cacheado está lá no pé da Serra do Cachimbo, na fazendinha que ele tem lá, do lado esquerdo ali, perto da região do Contestado com o Pará, e o Cacheado construiu 2 escolas. E o meu livro, ele se enriquece com as figuras iguais ao Cacheado, com outras figuras extraordinárias que fizeram o Nortão no anonimato.
no anonimato. E que um jornalista só pode descobrir andando, né? Circulando. Tem que ir. A irmã Adélis montou o Hospital da Malária. Numa época que Peixoto de Azevedo tinha 50 mil habitantes, hoje tem 15. Não havia mínima infraestrutura urbana, não havia nada. Era garimpeiros do Maranhão, da Bahia, de Minas, que chegavam lá em busca do ouro. O ouro era fácil. Tudo era cotado no grama do ouro. Desde o cabaré até o automóvel que você comprava, tudo era no ouro. A moeda circulante era o ouro. Você vai continuar contando essas histórias daqui a pouco. Termina aqui a segunda parte da entrevista com o jornalista Eduardo Gomes, o Brigadeiro. Voltamos já já.